Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 perfis de pessoas que são extremamente perigosas para você ter por perto na sua vida. Porque esse tipo de pessoa pode drenar a sua energia e se você não tomar cuidado, você pode inclusive se tornar parecida com ela. Então preste muita atenção para você conseguir identificar essas pessoas, observar os padrões de como elas agem e, mais do que isso, como você pode se proteger e se blindar desse tipo de pessoa na sua vida. Às vezes você não consegue se afastar dessas pessoas, às vezes você precisa conviver no seu dia a dia, mas qual é a melhor forma para que você não se sinta sugado e drenado da sua energia, até mesmo adoeça por conta de atitudes desse tipo de gente que não é nada legal. E eu não poderia deixar de começar pelo perfil clássico: invejosos disfarçados de amigos. Infelizmente, esse é um perfil que é mais comum do que a gente gostaria e, com certeza, você tem ou já teve alguém por perto que demonstrava sinais claros de inveja, mas é uma pessoa que, ao mesmo tempo, demonstrava ser sua amiga. E, infelizmente, como inclusive eu já falei aqui no vídeo do Cresça em Silêncio, se você não assistiu, eu vou deixar aqui para você assistir, que muitas vezes, infelizmente, isso está inclusive dentro da nossa própria casa. São pessoas que estão sempre fazendo comentários, de certa forma, para diminuir o seu sucesso, para diminuir a sua conquista, porque essa pessoa não aguenta te ver melhor do que ela, ou não te aguenta ver crescer e ela ficando para trás. Essa pessoa, às vezes, quer o que você tem, ou às vezes ela quer ser muito melhor do que você. E essa inveja, que é um sentimento que todos nós estamos propensos a ter, principalmente com rede social, é difícil porque assim, a gente sempre vê uma pessoa que está melhor do que a gente. Se você pensa que você tem dinheiro, você vai ver outro que tem muito mais dinheiro. Se você tem um carro, você vai ver uma outra pessoa que tem um carro muito melhor. Então, é um bichinho que a gente tem que domar o tempo inteiro na nossa vida para que a gente não deixe que ele cresça e que prejudique a nossa própria vida com os sentimentos ruins e a vida do outro. É que tem gente que acredita muito nessa inveja, nessa energia negativa. E aqui, claro que depende do outro, se você está muito aberto para isso. Quanto mais você dá poder para a inveja, mais ela cresce na sua vida. E isso tanto para você se tornar uma pessoa invejosa, quanto para a invejada. Porque se você acredita que a inveja tem um poder absurdo na sua vida, você age com medo e você dá esse poder para a inveja que na verdade ela não tem. Você dá poder para essa energia, você permite que o outro sugue a sua energia através da inveja. Só que quando você tem que pegar essa inveja, essa energia, má energia que o outro está te mandando, e transformar para o seu crescimento. Porque essa é uma reflexão muito interessante que a gente pensa, imagina se os artistas, se pessoas muito conhecidas, muito famosas, fossem ficar com algo ruim o tempo todo por causa da inveja das outras pessoas. Porque essas pessoas são alvos de inveja o tempo inteiro. E tem gente que fala, não conta para os outros, porque senão estraga. Mas existem coisas que não vai ser possível esconder por muito tempo. E aí, a partir do momento que você deixa de comemorar também as suas vitórias, as suas conquistas, com medo da inveja do outro, você está se limitando por um sentimento negativo do outro. Então, você sim guarda aquilo que não faz sentido compartilhar com o outro, mas você também não dá esse poder, você não entrega esse poder para o invejoso. Então vamos voltar um pouco antes de entender o que você faz para realmente se blindar e se proteger da inveja. Vamos entender como você identifica um invejoso na sua vida. Muitas vezes a inveja ela vem disfarçada de uma preocupação. A pessoa usa comentários como se fosse que ela se preocupa com você, mas a verdade é que ela quer saber mais da sua vida. Ela quer entender mais, ela quer se infiltrar aos poucos para ter mais informações. Repare em como essa pessoa também se mostra, se comporta
quando você conta uma conquista para ela. Muitas pessoas são tão invejosas, já estão tão envoltas nesse sentimento ruim, com uma amargura tão grande que elas não conseguem até mesmo disfarçar no rosto. Aquele sorriso meio amarelado, sabe? Meio sem graça, que não se alegrou genuinamente com a sua vitória, com a sua conquista. E outras pessoas desmerecem também as suas conquistas. Para você foi fácil. Ah, mas também se eu tivesse essa sorte. Ah, mas também você tal coisa. Entende que são comentários que são de certa forma agressivos? É o famoso passivo-agressivo. Perceba como essa pessoa também fala de você para outras pessoas. É de uma forma agressiva, é de uma forma, ah, mas fulana teve sorte. Fulano só conquistou porque o pai ajudou, porque não sei o quê. Ela sempre vai encontrar um motivo para rebaixar a sua conquista. Ou ela também vai encontrar algum motivo para te plantar uma dúvida. Nossa, será que vai dar certo mesmo? Será que é para você? Será que você é capaz? Ela vai fazer com que você duvide da sua capacidade. E aí você precisa perceber se é uma pessoa que realmente está preocupada com você, a ponto de, olha, toma cuidado, vai lá, faz, toma essa decisão, mas seja cauteloso, faça tal coisa, para você se precaver, ou essa pessoa está falando simplesmente para desmanchar o seu sonho, para fazer com que você não acredite no seu potencial, para fazer com que você não siga em frente e não realize o que você é capaz de realizar. Então a gente também precisa balancear isso. Não é que qualquer pessoa que chegar e falar, olha, cuidado, presta atenção. Existem pessoas, sim, genuínas, e aí a gente não pode cair também nessa armadilha de achar que tudo é inveja, que todas as pessoas não querem o nosso bem, porque sim, existem pessoas boas, existem pessoas que querem o nosso bem, existem pessoas genuínas, mas infelizmente também existem aquelas que não são. E a partir do momento que você identifica isso, dessa pessoa que de repente sempre tem algo negativo para te apontar, como que você se protege então disso, dessa pessoa? Então o primeiro ponto é o cresça em silêncio. É o vídeo que eu falei aqui. Mantenha em discrição, em sigilo, os seus planos, aquilo que você almeja. Tem gente que acaba, sabe a história do peixe morre pela boca? Tem gente que sabe que o outro é invejoso, mas vai lá, parece que gosta de provocar. Mas não é, a pessoa, ela tá tão feliz que ela quer explodir com a alegria dela, ela quer expandir, ela espera, até às vezes na humildade, e até mesmo numa certa infantilidade da parte de acreditar que todos são bons e desejam o melhor, ela acredita que o outro vá torcer por ela. E muitas vezes isso pode não acontecer. Então, guarde os seus planos, aquilo que pode ser guardado, aquilo que você espera que ainda aconteça. E o mais importante, não leve também para o lado pessoal. Porque essa é uma dor do outro, é algo que ele precisa tratar, ele precisa evoluir. E nós não estamos livres de sentir inveja. A partir do momento que a gente fala do invejoso, a gente se sente como superior. Mas a gente também está, como eu disse, propenso a cair nessa armadilha o tempo inteiro. Porque existem coisas que vão nos pegar mais. Existem situações que vão fazer mais o nosso olho brilhar, como na rede social, por exemplo, e às vezes existem dores não tratadas em nós que às vezes vai se manifestar dessa forma, como uma inveja. Mas aí cabe a nós termos sabedoria para lidar com esse sentimento, não deixar crescer. E da mesma forma, você também ter sabedoria e não compartilhar todas as coisas, saber o que você vai dosar e não buscar a aprovação dessas pessoas. Entenda, você não precisa de aprovação para agir, para seguir em frente. E não dê, principalmente como eu disse, o poder maior que a inveja tem. Lembre-se, ela não tem poder sobre a sua vida, desde que você não entregue esse poder a ela. O segundo tipo de pessoa também é um tipo um pouco complicado de falar sobre, porque é o fofoqueiro. Fofoca move as pessoas. Quem não gosta de uma fofoca, não é mesmo? Pois é, mas toma cuidado, porque a partir do momento que você
gosta de uma fofoca ou está numa roda de uma fofoca, saiba que você pode também se tornar o alvo da fofoca. Porque se existem pessoas que só se alimentam disso, só sabem conversar disso, como é a frase que eu já falei aqui, inclusive em alguns vídeos, na hora que eu não sei o que eu já falei, o que eu não falei ainda nos vídeos, mas pessoas inteligentes, pessoas ignorantes falam sobre pessoas, pessoas inteligentes falam sobre ideias. Tem muita diferença. E recentemente eu tenho passado por alguns eventos sociais que eu preciso comparecer, tenho encontrado pessoas assim, e isso acontece muito quando você já é de um grupo específico, né? Às vezes pessoas da escola, pessoas da igreja, pessoas vizinhos, são grupos que você conviveu há um tempo atrás e essas pessoas gostam muito de render sobre a vida do outro. Olha, você viu fulano, viu ciclano, olha o que aconteceu, casou, separou, teve filho, tá namorando não sei o que, traiu, lá. Enfim, são muitas histórias. E são pessoas que estimulam também você a julgar os outros. Essas pessoas têm sempre a resposta pronta, essas pessoas têm sempre já o julgamento, a pedra na mão e a certeza do que o outro fez e como o outro deveria agir e como essa pessoa deveria pagar pelo erro dela, pelo pecado dela. Então essas pessoas são muito duras e sempre tem aquele tom de escândalo. Menina, você não sabe, babado, sabe aquela coisa? Que eu vivia muito na adolescência, sabe? Esse disse-me-disse, essa coisa. E aí quando você vai buscando elevar um pouco a sua mente, você vai, sabe, tanto buscando internamente os valores que você deseja ter na vida, você percebe o quanto isso te coloca para baixo, o quanto isso te drena energia, o quanto isso não te acrescenta em nada, pelo contrário, traz um peso. Como eu falei que recentemente encontrei pessoas assim, cara, no final é como você estivesse exausto, é uma energia ruim. E o assunto vira e mexe são os mesmos, das mesmas pessoas. E não tem novidade. A fofoca é sempre a mesma. Ou para acrescentar alguma coisa que descobriu a mais, e daí? E daí? Agora, o problema que também com o nosso lado ruim, né, o nosso lado não tão espiritualizado assim, tende a cair nisso, na curiosidade, na fofoca de querer saber o que aconteceu. Eu sei, alguns homens têm isso, mas, por exemplo, entre o Lucas e eu e meu marido, eu tenho muito mais esse lado que eu tenho que me controlar. Para não ser esse tipo de pessoa, para não cair nessa armadilha que não me agrega, de ficar dissipando, de ficar falando mal de outras pessoas. Para quê? Para que eu vou usar a minha boca para falar mal, amaldiçoar outras pessoas, se eu posso utilizar a minha boca para abençoar? Eu sei, parece uma historinha, tem gente, é chata, não sei o quê. Gente, eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando da experiência, do quanto você, quando começa a viver as pequenas coisas que te sugam a energia, que te colocam, eu poderia dizer, em vibrações mais baixas, o quanto isso faz com que você não evolua. E espiritualmente, até mesmo financeiramente, às vezes você ocupa a sua mente, você está ocupando a sua mente com coisas que não te elevam, entende? E qual que é o ponto? É evitar se envolver nessas conversas e principalmente como que você se protege. Não revele. Se a pessoa saiba, se a pessoa está falando mal do outro, saiba que você será a próxima vítima. Saiba que ao levantar, ao não estar presente ou ao saber algo que te desabone, essas pessoas irão falar sobre você também. Essa pessoa irá falar sobre você também. Então não se iluda, porque fofoqueiros não poupam ninguém. Da mesma forma que aos invejosos você também fica quietinha, fica quietinho, com os fofoqueiros também. Por quê? Quanto mais você permite que essa pessoa saiba da sua vida, mais armas essa pessoa tem contra você. E essas pessoas adoram se infiltrar na sua vida para que elas tenham acesso às coisas que você mantém mais em segredo, em secreto, para que elas tenham motivos e razões para fofocar. Agora, também entra aquela música, deixe que digam, que pensem, que falem, deixe isso para lá.
vem pra cá, o que que tem? Não sei nem se eu falei certo, se eu cantei certo. Mas é mais ou menos isso daí. Deixa que diga, que pense, que fale. Porque isso não muda a sua vida. Não paralise também pela fofoca, que esse disse-me disse. Aí você quer quebrar um fofoqueiro, é não dar continuidade à fofoca ou falar bem daquela pessoa. Aí você quebra aquela pessoa. E vou te falar, o meu marido, ele é muito bom nisso. Por isso que eu falei, ele tá bem mais evoluído nesse ponto do que eu. Ele tem a coragem o suficiente de falar da pessoa e falar, olha, não é bem assim, não é isso. Às vezes eu deixo, às vezes eu me calo. E nem sempre tá certo também. Terceiro tipo de pessoa são os manipuladores emocionais. Cuidado também com esse tipo de gente que quer te manipular e quer usar chantagens emocionais, te culpando ou fazendo qualquer drama para te controlar, para que você dê acesso a ela e para que você também não a deixe de alguma forma. Essa pessoa costuma utilizar frases como: depois de tudo que eu fiz para você, você ainda me trata assim? Olha tudo que eu fiz para você. Olha o que eu te dei. Então, uma pessoa que ela quer te manipular, ela vai jogar na sua cara o quanto ela é boa, o quanto ela foi boa para você, o quanto ela te ajudou. Quando a pessoa faz isso de forma genuína, ela não joga na sua cara. Esse tipo de pessoa também manipuladora, emocional, ela também consegue distorcer os fatos para te manter preso, para que você acredite que você precisa dela ou que você está errado, que você está errada. Essa pessoa sempre vira o jogo, porque ela quer te prender. Ela quer fazer com que você pense igual a ela, para que você haja da forma que ela deseja. Como você identifica também, além dessas frases, existem outras também que a pessoa pode te fazer sentir culpada por você dizer não. Essa pessoa, ela se coloca como vítima, como eu disse. E ela vai usar frases também: nossa, como você mudou. Você não era assim. Nossa, mas antes, o que aconteceu? Você não é mais humilde, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Então, como que você se protege? É aprender a dizer não com clareza, com sinceridade. Inclusive, tem aqui um vídeo sobre como você faz as pessoas te valorizarem, que é exatamente quando você consegue se impor, o seu não é não. E você não se intimida com as chantagens emocionais dessa pessoa. E você não precisa se justificar demais. Então aqui você pode estabelecer limites claros, com amor, mas com firmeza. Olha, fulano, não tenho condições de ir, não posso ir, não quero ir, tá? A nossa amizade não muda, tá tudo bem. Respeita o meu momento, respeita a minha forma de pensar. Então você precisa observar esses padrões de chantagem emocional. Se a pessoa está te levando, te ludibriando, como dizem, e te levando para a resposta que ela quer, te levando para o caminho que ela quer. Então você precisa ficar muito atento para que você não caia nessas armadilhas e não ceda a pressão desse manipulador emocional. Quarto tipo de pessoa é o vampiro energético. Quem nunca conversou com uma pessoa ou tem aquele amigo, tem aquele parente que você sai simplesmente esgotado após se encontrar, após conversar com essa pessoa? Porque essa pessoa só reclama. Essa pessoa está sempre com uma crise, está sempre com um problema, sempre com uma reclamação diferente. Nada tá bom, nada funciona. Ah, mas porque o mundo? Ah, porque a política? Ah, mas porque não sei o quê? Ah, porque ninguém presta? Ah, porque eu sou vítima. A pessoa sempre é vítima. Sempre. Todos no mundo estão errados, menos o alecrim dourado. E um grande ponto aqui é que nem sempre essas pessoas, elas são más. Às vezes elas não fazem isso de propósito, pelo contrário, é que elas caíram nesse limbo, na verdade elas precisam de ajuda, mas nem sempre elas estão dispostas e a fim de receberem ajuda. E aí esse é um ponto importante também. Não adianta, às vezes você continua tendo a sua energia sugada porque você acredita que você é o super-homem, a super-mulher, que você precisa ajudar essa pessoa, que você precisa salvar essa pessoa, que é você que vai abrir a mente dela. Só que essa pessoa, se ela não estiver disposta, ela não vai mudar e você vai continuar definhando
Porque essa pessoa, quando a pessoa tem uma energia negativa, uma energia pesada, ela te leva para o buraco junto. Então, muito cuidado com esse tipo de gente. Não se entregue junto com essa pessoa, porque você vai tentar salvá-la e você vai cair junto. Você vai perceber se a pessoa ela quer realmente solucionar ou se ela quer reclamar. Porque pode reparar, essas pessoas elas não aceitam soluções. Quando você oferece soluções, você oferece respostas de como a pessoa pode lidar melhor com aquela situação que ela está passando. Mas olha, veja bem, não, mas para você é fácil. Não, mas não sei o que, não sei o que lá. A pessoa sempre tem uma resposta e um argumento, ou seja, ela não está disposta a se abrir. Ela não está disposta a mudar. Quando eu percebo isso, eu já nem falo mais nada, eu já nem discuto. Porque sou eu que vou ficar gastando energia à toa com uma pessoa que não está afim, não está disposta. Como que você se protege desse tipo de pessoa no dia a dia? Então, o ponto é, você precisa limitar o seu tempo com essas pessoas. Se não for possível se afastar 100%, porque eu entendo, as pessoas também não são descartáveis, mas a gente também não é obrigada a conviver com todo mundo. Veja, entenda muito bem isso. Mas também não são descartáveis. Então, perceba, é uma pessoa que você ainda quer ter por perto? É uma pessoa que você considera? É uma pessoa que de repente faz parte da sua família e não tem como você não conviver com essa pessoa de alguma forma? Então você vai limitar o seu tempo com essa pessoa e você pode criar um escudo também. Você abstrai, você tenta ser empático com a dor do outro, mas você não absorve esse problema. Porque se você percebe que mesmo que você traga soluções, a pessoa não está disposta, não adianta você absorver esse problema. Você é empático, entende, mas entenda que a dor é dele e que ele precisa tratar isso, ele precisa resolver isso. E não é você. Então saiba diferenciar e dosar. Agora, energeticamente, para que você não seja sugado, para que você não seja sugada nessa história, você também pode proteger a sua energia, visualizar você como um escudo mesmo, para que isso não te atinja, para que essa negatividade não te atinja. Sabe, faça uma oração depois de, sabe, entrega a pessoa com o problema dela, que ela encontre a paz, que ela encontre as respostas, que ela saia dessa situação, que ela se liberte dessa situação. Então você também fala palavras positivas, não necessariamente você precisa falar isso para a pessoa, mas você, após esse contato que você teve, para que você não tenha a sua energia drenada. E, se possível, tente levar a pessoa para um lado mais positivo. Traga ela. Se ela está indo para o lado negativo, esses dias eu vi até uma pessoa falou, olha, vai passar. Fica tranquilo que vai passar. Sabe, dá respostas mais assim, sempre puxando para o positivo, porque aí a pessoa vai chegar uma hora que ela também vai perceber que você não está caindo na pilha dela e ela mesma vai parar de falar. Ela mesma vai falar, ele ou ela não está caindo nessa pilha, porque a pessoa ela quer alguém para reclamar junto. Porque se você continua, é mesmo, é difícil, realmente não é fácil, não sei o quê, porque às vezes a gente age assim, eu agia muito dessa forma. Como se fosse concordando com a pessoa, e aí você vai dando mais corda para a pessoa reclamar. Então eu entendi que essa não é a melhor forma da gente agir. A melhor forma é você trazer algo positivo. Olha, vai melhorar. Tá assim, mas pode ter certeza que isso vai melhorar, que vai ser de uma outra forma. Tem gente boa sim, tem homem bom sim, enfim. Quinto tipo de pessoa para você também tomar cuidado na sua vida. Aqui até se assemelha um pouco com a pessoa invejosa, que é o competidor compulsivo. É aquele tipo de pessoa que transforma tudo em uma disputa. Tudo essa pessoa, ela quer e precisa mostrar que é melhor do que você, que faz melhor, que tem melhor, que o carro dela é melhor. Ela não celebra a sua conquista, ela não celebra a sua vitória. Mas aqui ela vai além da inveja, mas ela traz que o dela é sempre melhor. Ela precisa se autoafirmar o tempo inteiro. Ela precisa mostrar que ela tem mais valor, que ela tem mais e melhor. Sabe, existem
até competições, se a gente for parar para pensar, de coisas ruins. Você já conversou com uma pessoa que muitas vezes você vai falar um problema, vai comentar de uma situação que aconteceu de doença, alguma coisa familiar, alguma coisa assim, e a pessoa sempre tem uma história pior para te contar. Não, menina, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tive isso, isso, isso. Não, mas foi muito pior, aconteceu blá, 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 blá. A pessoa tem até competição de ser pior. Tem gente que quer sempre o melhor, mas tem gente também que quer ser sempre o pior do pior do pior. Não, mas comigo foi muito pior. Além de tudo isso que eu falei, como que você identifica? Essas pessoas, elas dificilmente, como eu disse, elas elogiam e elas comemoram as suas conquistas. Dificilmente isso acontece, porque elas já querem dar a resposta, elas já querem competir com o que é melhor, o que é maior ou até mesmo o que é pior, como eu falei. Então, como que você se protege desse tipo de gente? Não entre nesse jogo de comparação. Só deixa a pessoa falar, beleza. Legal, melhor, ótimo, é pior? Então tá bom. Bom também, ótimo para você também. Apenas, abstraia e reforce o seu valor com base interna, reforce o seu valor para você mesmo e não esperando a validação dessa outra pessoa. Para esse tipo de pessoa, às vezes é melhor você ficar calado também. Você está disposto a ouvir essa comparação? Se você percebe que a pessoa age desse jeito, que todo momento ela vai utilizar comparações para te desmerecer de certa forma, para mostrar que ela é muito melhor, que ela é muito superior, vale a pena você também compartilhar coisas com essa pessoa? Talvez não. Como eu disse, não leve isso também para o lado pessoal, porque muitas vezes essa pessoa também passou por situações na vida dela que ela precisou se provar ou ela se sentiu inferior a ponto de hoje agir dessa forma. Mas isso está te mostrando que, às vezes, essa pessoa não é a pessoa ideal para você compartilhar determinadas coisas da sua vida. E aí entra no sexto tipo de pessoa, que são aquelas pessoas egocêntricas e que não sabem ouvir. Essas pessoas, elas só querem falar sobre elas. É como se fosse essa competição, mas aqui ela não está interessada em você. Ela está interessada só nela. É só ela. Ela. E eu conheço pessoas assim que você fala, às vezes você faz uma ligação, a pessoa só fala dela. A pessoa nem te pergunta como que você tá, se tá tudo bem. Ou às vezes te pergunta, mas assim, sabe? Tô nem aí para sua resposta. Esses dias até teve um exemplo, a pessoa falou assim, estava no hospital e tudo mais. A pessoa sequer perguntou, mas tá tudo bem? Precisa de ajuda? O que aconteceu? A pessoa passou batido. Você fala, gente, que loucura. Existem pessoas assim, que não estão nem aí. E tá tudo bem, são pessoas que você não tem que compartilhar, que você também não vai servir de pinico para elas despejarem o que elas querem na sua vida. E quando a gente pensa numa amizade, ela precisa ser de via de mão dupla, onde há uma troca. Em alguns momentos, claro, a gente vai falar mais que o outro, a gente tem mais coisa para compartilhar, mas a amizade, ela também se importa com o outro. A amizade verdadeira, ela também quer essa troca. Ela também se interessa genuinamente por você, por aquilo que você passa, por aquilo que você sente, ou pela sua própria opinião. Porque essas pessoas, muitas vezes, não querem nem ouvir a sua opinião, ela quer só falar. E elas esperam, às vezes, você falar já com as respostas voltadas para elas mesmas. E aí você sai dessa conversa, você sente claramente que não foi ouvido. Que você, a sua opinião, enfim, não teve o menor valor. Essa pessoa é aquela que te interrompe o tempo inteiro. É uma pessoa que sempre volta o assunto para ela mesma, para aquilo que gira em torno dela. Então perceba, se você também às vezes não está sendo assim com os outros, e se você não tem pessoas assim próximas a você, porque aí você pode diminuir as suas expectativas em relação a essa pessoa, escolher bem o que você quer compartilhar, se você vai ser ouvido, ouvida, ou se você está simplesmente desperdiçando a sua energia e não vale a pena. Agora, se você acredita que vale a pena insistir na conversa com essa pessoa, fala, eu posso terminar meu raciocínio? Eu posso continuar a falar? Agora, até que ponto vale a pena você ficar insistindo em querer ser ouvido por alguém que não está a fim de te ouvir? E o sétimo tipo de pessoa são pessoas que não respeitam os seus limites. São pessoas que invadem o seu limite, que insistem, que ultrapassam aquilo que você deixou
claro. Você disse, você estabeleceu seus limites e aquela pessoa não te respeita. Isso pode ser aquela pessoa que sempre aparece sem avisar, aquela pessoa que sempre te ofende quando você não pode ajudar, quando você não oferece nenhum tipo de benefício para ela, aquela pessoa que simplesmente ignora os seus nãos, aquela pessoa que força situações que te causam desconforto, aquela pessoa que ela usa a intimidade que ela tem com você para simplesmente invadir a sua rotina, invadir a sua vida. Uma coisa é uma coisa, eu sei que em muitos interiores, em Minas Gerais mesmo, tem essa cultura de chegar sem avisar muitas vezes. Mas hoje, eu não sei, pelo menos na vida corrida e no meio que eu convivo, é bem mais difícil você chegar e simplesmente cheguei e apareci aqui sem avisar, vim tomar um cafezinho, vim comer um pão de queijo. Pode ser que em algumas regiões do Brasil ainda tenha essa cultura. Mas você sabe quando isso é genuíno e quando você dá essa liberdade para o outro. Agora, uma coisa é quando você não dá essa liberdade e essa pessoa está sendo invasiva. Essa pessoa está passando dos limites que você estabeleceu. Então, saiba diferenciar. E como que você se protege de pessoas assim? Você reforça os seus limites com constância, você tem que repetir para essa pessoa. Se você quiser dar chance para essa pessoa, para que ela permaneça na sua vida de alguma forma. E você precisa aprender a lidar com a culpa de desagradar, de não ser e não fazer aquilo que a outra espera, aquilo que a pessoa espera de você. Então, sim, você vai dizer não. Sim, você não tem que ficar justificando, como eu disse lá atrás. Falei tanto nesse vídeo que a luz já até abaixou, eu espero que esteja tudo bem aí com a gravação, que eu não tô vendo, mas espero que sim. E se você chegou até aqui, me conta se você tem algum desse perfil perto de você, como que você lida com esse tipo de pessoa, que situação que você já passou, que você pode compartilhar aqui com a gente nessa troca dos comentários, que é sempre positiva. Se você acredita que esse vídeo fez sentido e quer continuar apoiando o meu trabalho aqui nesse canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal também se você não é inscrito, rumo aos 100k, bora bater os 100k, que é um marco importante aqui para o canal, para o YouTube, e eu conto também com a sua ajuda. A gente se vê no próximo. Tchau!